rochas. Sabe como que eu faço, né? Hã? Sabe como que eu faço? Como que você faz? Palitinho de dente. Palitinho, Você pega, né? ó, o palitinho Ah, de dente, mas aí eu vou te falar. entupido, e aí você coloca na batata. Mas aí que você tá abrindo um furinho ali. É. Mas você pega uma montanha de Por que sal. fala pré-sal? Então, o que que é esse... Ah, vamos explicar o que é o pré-sal. Tem alguma figura que ele pode colocar pra gente entender? Cara, deixa eu procurar O que que aí. ele coloca? Procura aí. Pré-sal. Geologia do pré-sal. Tá. Procura aí geologia do pré-sal. É até legal da gente falar, né, que o pré-sal quer dizer o quê? Que apareceu antes do sal em termos geológicos. Tá. O que acontece com a Bastão? Vamos explicar primeiro o que é isso, né? O que é esse sal aí, né? Cara, tem uma pergunta que eu fiz pro Sacani aqui sobre qualquer assunto que ele falou não sei. Cara, eu tava pensando nisso agora, Cara, acho que não. Não, aparece. Não, nunca, Acho que nunca, velho. É. Falar sobre... Cara, vamos... Cara, pré-sal, astronomia... Mas isso aí eu tenho que sal, saber, né? né, cara? Isso aí é meu trabalho. Se eu não Mas souber isso, eu tô... incrível, vulcão. Vulcão, Olha lá, ó, dinossauro. tem imagem lá pra gente entender. Isso, essa Tem imagem, oceano, isso aí é muito legal. camada pós-sal, camada de sal e pré-sal. Então, isso aí. Então o que acontece? A costa brasileira, principalmente Bacia de Campos e Bacia de Santos, ela tem uma característica muito importante, que é esse corpo de sal aí que você está vendo, essa camada de sal. Normalmente não é uma camada assim, normalmente é uma montanha de sal que tem no meio, tá? E isso é um período da geologia, um período da história geológica, aconteceu essa deposição desse sal aí, beleza? Só que antes Secou o oceano e Isso. ficou o sal? Todas essas camadas aí que Só vão pra entender, é aparecendo... parecido com o que eu vi lá no Atacama, que tem aqueles salares. Não sei se É já viu. aquilo lá, só que a 4 km de profundidade, Cara, é 5 km de incrível, né? profundidade. Um lugar branquinho É que é isso aí. sal. É isso aí. Aquilo, falaram que tinha um oceano lá, secou. Então é aquilo que, com Exatamente. mais camada por cima. Exato, Pô, que porque legal. o que vai acontecendo? O oceano ele vai retraindo durante a história da Terra, né? Que Sei. não tem 6 mil anos, só pra gente deixar claro. Isso é bom falar. O oceano ele vai retraindo e subindo. Nessas retrações aqui, nesses momentos, você tem deposição. Então deposita uma coisa, depois o oceano sobe, outra camada vem por cima e vai pressionando. O oceano baixa o nível de novo, acontece outra deposição. E assim a Terra vai indo, tá? O planeta Terra é dinâmico e vai acontecendo isso. Então o que acontece? A gente tem na história geológica um momento em que teve muita morte de micro-organismos. Micro-organismos. Esses micro-organismos, eles formaram um tipo de rocha que é chamado de estromatólito. Esse é o nome que a gente dá para rocha. Então, sempre que tiver ito na palavra, é rocha. Então, o que é estromatólito? É a rocha do estrômato. Tá. O que é o estrômato? O estrômato é uma grande quantidade de micro-organismos mortos. Por exemplo, recife de coral. O coral ele é um organismo vivo. Quando ele morrer, a rocha que vai dar origem vai ser um estromatólito. Tá. Entendeu? Entendi. Então, essa rocha essa rocha, ela surgiu primeiro. Depois dessa rocha veio o sal por cima. Por isso que a gente chama de pré-sal. Ela surgiu antes porque se você olha essa figura, você vai falar, ué, como assim é pré? Se ela tá depois. Mas é na história geológica. Entendeu? Na geologia... Mas quanto mais antigo não tem que estar mais embaixo? Por isso, quanto mais antigo, mais embaixo. Ah, então veio tá. primeiro, Então é isso. primeiro a camada pré-sal, depois o sal, depois as camadas pós-sal. Tá. O Brasil, durante muitos anos, desde a década de 70, ele explorou petróleo ali na camada pós-sal. Tá, entendi. Então todos os reservatórios da Bacia de Campos e tudo mais. Mas sabe uma história muito legal da Bacia de Campos? O primeiro poço da Bacia de Campos, se não me engano é 78, uma coisa assim, ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Mas na hora que estavam perfurando, eles encontraram uma camada muito mais fácil de perfurar. E aí pararam ali e descobriram a grande reserva, que é a Bacia de Campos, depois a Bacia de Santos e tudo mais. E aí foram para... Aí todo mundo sempre falava, caramba, cara, tem que ter um reservatório embaixo desse sal. Embaixo desse sal tem que ter alguma coisa. E aí foi uma grande coisa que a Petrobras fez, cara. Então os geofísicos da Petrobras, os concursados, os petroleiros, eles trabalharam num método para enxergar o que está abaixo do sal. E isso é que é muito legal, cara. Como? Porque é o seguinte, como que a gente descobre petróleo? É. Vamos explicar pra galera. Eu passo um navio em cima do mar, ali no mar, eu passo um navio, esse navio ele puxa vários cabos, nesse cabo eu tenho sensores. Cabo atrás dele que tá
Por dentro É o da cabo. água. Ele fica a 2, 3 metros de profundidade. Você Tá. vem arrastando aquele monte de cabo. Esses cabos têm sensores. E nesses sensores, e além dos sensores, esse navio ele leva uma bomba de ar. É isso mesmo, uma bomba de ar. Então ele explode essa bomba causa uma bolha de ar, essa bolha de ar vai viajando pela Terra. Tá. Aí ela chegou aqui, ó, isso aqui é uma camada da Terra. Quando ela chega aqui, ela reflete. Essas ondas que estão vindo batem aqui e refletem. Se é ondulatória, tá tranquilo. Quando reflete, os sensores que estão nesse navio, no cabo desse navio, registram esse sinal. Quando o geofísico lá pega para interpretar, para estudar, ele vê as camadinhas. E de acordo com o sinal que ele está vendo ali, ele sabe se tem petróleo ou não. É assim que a gente descobre petróleo. É assim. Qual que é o problema? Então você fala, pô, então é simples, né? Eu vou passando o navio e vou descobrindo. Assim que descobriram a bacia de Campos inteira, cara. Inteira é assim. Qual que é o problema do sal? Quando essa bolha de ar gerou essas ondas, a onda bateu, só que parte dessa onda aqui ainda passou. O sal, ele funciona como um grande filtro que a gente fala. Ele vai parando a intensidade dessa onda. Então, na hora que chegar lá embaixo do sal, vai chegar muito pouca energia. Então, as camadas que estão lá embaixo, a gente vai ver com muita dificuldade. E aí que entra o trabalho do cara da Petrobras. Os geofísicos da Petrobras, eu esqueci o nome dele, cara, desculpa, eu já conversei com ele várias vezes, esqueci agora, e ele escreveu até um livro contando a história da descoberta do pré-sal, que é legal, ele já é aposentado hoje, tá? E eles desenvolveram uma técnica de análise de dados usando inteligência artificial, olha só que legal, que conseguiu pegar esse sinal que era bem fraquinho e melhorar esse sinal pra caramba. E aí, quando eles fizeram isso, apareceu ali o petróleo. E aí, quando você olha a imagem, é lindíssimo, que você tem a imagem, tem o sal, e embaixo você tem o petróleo ali depositado, as rochas, né? Mas Sacane, não tem outro método, sem ser esse de bater a bolha, não tem Não um tipo de raio-x? Alguma... Isso é como se fosse um raio-x. É tipo um raio-x. Isso é como se fosse um raio-x. Tá. Coloca aí, o Lene, pra gente, coloca assim, ó, seção sísmica pré-sal. Escreve aí que eu vou mostrar o que é a radiografia da Tá. Terra. Como aparece. Como aparece, como que a gente vê que ali tem O petróleo. cara tem que entender muito pra Tem que ver entender muito, cara. Tem que essas entender muito. micro-variações. E aí, por exemplo, falando de ser um cara concursado dentro da Petrobras, qual que é a grande vantagem também? A Petrobras ela tem muitos e muitos cursos de especialização. Então o cara que entra como geólogo, ele vai fazer curso no mundo inteiro, cara. Então é um profissional de altíssimo nível para poder descobrir aquilo ali, porque é muito difícil mesmo. Pré-sal, então, era muito difícil. E eles desenvolveram essa técnica aí para isso. E aí encontraram o tal do pré-sal. É maior, a bacia do pré-sal é maior do que tava em cima? Muito maior. Muito maior? Aí que foi o grande lance. Ah. Na hora que você faz a conta da reserva, que a gente chama de reserva, né? Reserva é a quantidade de petróleo que tem ali. A reserva do pré-sal, ela é, acho que é, aí, ó, é isso aí. Isso aí é a radiografia da Terra. Tá vendo? Isso é a radiografia da Terra. Lá em cima, ó, a primeira faixinha azul Sei. é o fundo do mar e depois vem as camadas. Pessoal, por que tá colorido assim? Porque já tá interpretado pelo geofísico, tá? Entendi. E aí, você tá vendo que tem uma montanha ali, ó? Aquela montanha de sal. Montanha azul e azul escuro depois. Isso, aquela montanha de sal. Como que você sabe? Porque você tá vendo que não tem nada no meio? Sei. Quando não tem nada no meio é porque ali é um negócio que é homogêneo, praticamente homogêneo. Ali é sal. E tá vendo embaixo que aparece alguma coisinha? É. Aquela faixinha azul embaixo de tudo, aquilo ali é a camada de pré-sal. É ali que tá o petróleo. O petróleo tá lá. É isso aí. Então isso, a gente que tem que chegar profundidade lá. a gente tá falando isso, Cara, mais ou menos? nós estamos falando, os reservatórios do pré-sal, eles giram em torno de 6 a 7 quilômetros de profundidade. Cara, a gente tá furando isso. Fura isso, a Petrobras fura isso. E aí, qual foi? Então, mas isso contando a água ou... você tem uns 2 quilômetros de água, contando desde a superfície ali, né? Uns 2 quilômetros de água e depois o resto, uns 5 quilômetros do fundo do mar até o reservatório, tá? Então, incrível isso. Cara. Não, isso aí é incrível, cara. Você vê uma imagem dessa aí, isso aí é a imagem isso aí eu vejo todo dia, cara. Isso aí é todo meu trabalho é ver isso aí. Eu vou dormir, eu fecho o olho, eu tô vendo isso aí. Mas numa resolução boa, não, né? Essa resolução aí já é uma das melhores que a gente tem. Isso aí Não fica melhor que isso? Não fica melhor. Nossa, cara. Não tem um coloridinho não fica. Essa aí é um dado de e alta... E aquela visão
Não sei se é de cima. É, aquilo ali é porque o que acontece? À medida que você vai interpretando, que são essas